onda, moda, enfim. Estamos falando de ciência aplicada, né? Então, nesse contexto, né, a gente já começa a falar um pouco do que nós podemos, enfim, atuar, né, como agentes de transformações, agentes de alguma forma que vamos aí, cada um na sua função, na sua atividade, atuar para contribuir e ajudar as empresas na implementação da nova NR1, é o que temos, né? Então, nós precisamos muito ter esse papel de conscientizar, educar e sensibilizar neste momento. E nada melhor do que a gente falar de comunicação interna como medida de prevenção nesse plano de ação. E aí eu já faço a minha primeira pergunta, Ana. Como é que a gente pode lidar, então, com essa comunicação dentro das organizações, e especialmente para a gente falar aí de gestão de pessoas, gestão de relacionamentos, liderança humanizada e também, com certeza, todas as ações aí que envolvem, né, outras ações dentro da comunicação interna como forma aí de medidas de prevenção. Ai, maravilhoso te ouvir, Thaisa, porque você tem uma trajetória que foi unindo, não é? O cuidado com o ser humano, a legislação, não fazer nada de forma inconsequente ou superficial, por meio de estudos. E se a gente vai resgatar os estudos, a saúde mental ela é definida como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo nas suas plenas habilidades pessoais para responder aos seus desafios de vida. E quando a gente fala suas plenas atividades sociais, nós estamos falando do quê? De relacionamento humano. Nós estamos falando de pessoas que se relacionam e que, portanto, conversam, se comunicam, né? E quando a gente fala de uma saúde mental no trabalho, nós estamos de um transtorno, um distúrbio de saúde mental dentro do trabalho, nós estamos falando exatamente do prejuízo que esse bem-estar psicológico, emocional, social pode vir a ter em virtude de relações conflituosas, não claras, tóxicas, como a gente chama tanto hoje em dia, algumas comunicações tóxicas dentro das empresas. Então, a condição de trabalho não está favorável para essas relações humanas. Então, para mim, NR1 é uma questão de gestão de pessoas. Que gestão é essa? É um apoio para que líderes, colaboradores, pares, áreas interrelacionadas saibam se relacionar com qualidade, com humanidade, com conexão, com conversas que fluam. E o ambiente de trabalho, se você vai olhar empresas, tem uma frase de 1999, um pesquisador na área de construção civil, e ele foi estudar as relações de trabalho, e ele dizia que não existem empresas sem comunicação. Se toda a comunicação parar, cessar, a empresa também deixa de existir. Por quê? É por meio das nossas trocas, da nossa fala, daquilo que eu penso, explicitado para você, expresso por meio da minha voz, gestos, atitudes, você vai me entender, vai me acolher, vai me apoiar, vai me ensinar, vai determinar um procedimento, disseminar uma regra, disseminar a cultura da organização. Então, é por meio de gestão de pessoas que conversam que a gente precisa fazer a disseminação de uma cultura organizacional, a disseminação do que queremos nessa organização, os valores, os nossos princípios, os nossos propósitos. Se isso não der certo, se em alguma desses pontos de contato você não conseguir fluir na sua conversa, isso adoece, com certeza. Né? Isso desanima, isso desengaja. Nós temos aí pesquisas de desengajamento, né? Mais de 60% dos colaboradores dentro das empresas estão desengajados. E isso traz prejuízo, né? Essa falta de comunicação, essa falta de conexão, traz prejuízo para o indivíduo, que começa a ficar com medo, inseguro,
Será que eu posso dizer? Será que eu posso expressar? Será que eu posso pedir? Será que eu posso dizer que eu não sei? Será que eu posso dizer que eu preciso de uma adaptação no meu trabalho? Que eu preciso faltar? Que eu estou com um problema em casa? Eu não sei se eu posso falar, não sei se eu posso me expressar. Prejuízos para colaboradores, para líderes também. Será que eu devo dizer dessa forma? Será que isso ofende? Será que eu fui claro? Será que o meu colaborador precisa de mais apoio? Traz prejuízo para as empresas, porque quando as pessoas não se comunicam, a empresa sofre. Em qualidade da entrega, em relacionamento com seus vários stakeholders, com os clientes, com o mercado, com os investidores, com o seu posicionamento, né? E sofre também o poder público, porque se as pessoas não se relacionam bem, elas começam a ficar inseguras, isso começa a dar uma série de questões que a gente não vai entrar nos detalhes do desencadeamento de uma saúde mental relacionada ao trabalho, mas lógico que a gente culmina muitas vezes em ansiedade, depressão e burnout. E aí quem vai sofrer também é o poder público, com os afastados, com o que a pandemia nos apresentou e que foi um campo fértil para aí começarmos a conversar sobre a SMR. Então, para mim, MR1, gestão de saúde mental é gestão de pessoas, gestão dos relacionamentos que se dão pela comunicação. Então, a comunicação está em todas essas vertentes, né? Muito bom, Ana. Eu quero só puxar, trazer dados aí, porque é sempre importante a gente trabalhar com dados, né? Você falou, assim, que o poder público também. Aí eu pergunto, né? Eu quero fazer uma provocação aqui para quem está nos ouvindo. Quem paga essa conta? Que a gente possa também refletir sobre isso. 15 primeiros dias, quem paga essa conta é o empregador. Mas se esse trabalhador, ele fica aí afastado por 3, 4 meses, ou aí, às vezes, uma incapacidade funcional que gera aposentadoria precoce. Nós temos muita aposentadorias precoces na área da educação, da saúde. Sim. Então, uma questão que eu digo de sustentabilidade social e humana. Como que nós vamos, como sociedade, nos sustentar sem profissionais de saúde, de educação e segurança? Que são uma das áreas, tá? Isso a minha pesquisa trouxe de doutorado, mais afetadas no que se refere aos fatores psicossociais. O Edinaldo está dizendo que está cortando o áudio. O meu áudio, Edinaldo? Você me fala. Eu ouvi bem você. Agora deu um corte, mas eu estava ouvindo bem você. Vamos aguardar para ver se é a internet de uma de nós duas. Para mim não cortou, senão eu Ainda está cortando, Edinaldo? Só me diz que eu sigo. Tudo bem? Por enquanto, acho que dá para seguir. Se alguma parte não ficou clara, Edinaldo, faz a pergunta, por favor. Isso, exato. Então, nós precisamos relembrar os números do ano passado. Melhorou, ótimo. De quase 500 mil afastamentos por transtornos mentais. Não, primeiro, salvo engano, depressão. Segundo, ansiedade. E o terceiro, estresse grave. Então, veja, nós temos isso. Nós temos uma sociedade adoecida aqui, né? E temos custos de bilhões, né? A OMS trazia um número ali no relatório dela, o último, de $1 trilhão por ano. Então, nós temos ali na faixa de 10 bilhões. Então, veja, nós temos um problema, inclusive, de sustentabilidade financeira do poder público. Ou nós prevenimos e promovemos saúde mental, ou nós vamos ter um colapso em breve, né? Enfim. Então, e aí eu acredito em fatores muito mais imensuráveis do que mensuráveis, porque quando nós falamos em impactos sociais e humanos, a gente não consegue medir, não consegue, de alguma forma, matematicamente dizer, mas veja que são números muito relevantes que nós precisamos partir daí também, como
agentes de transformação. Então, às vezes, a gente vai precisar trazer esses dados para a empresa entender, né, conscientizar, sensibilizar, e esse é o nosso papel muitas vezes, né? Trazer a informação baseada em dados, baseada em indicadores, para que haja aos poucos aí uma mudança de cultura, né? Que eu acredito nessa desconstrução de uma cultura reparatória, num primeiro momento, para que seja, então, construída uma cultura prevencionista e promocional em saúde mental, né? E assim, já partindo agora para a liderança, né? Você falou um pouco da importância da liderança. Eu quero ouvir de você que alguns fatores podem ser de riscos, eu acredito, considero negativos, mas outros riscos protetivos psicossociais. Então, veja, você trouxe a comunicação, às vezes ineficiente, né, ou não assertiva, uma comunicação de má qualidade, o impacto que gera. E, por outro lado, nós podemos fazer a comunicação, né, unir com, né, comunicação, unir com o outro, trazendo um pouco para o significado dessa palavra tão importante, ela humaniza. Eu acredito, né, muito na humanização do trabalho, nos processos humanizantes, que eu acredito que a gente não humaniza também do dia para a noite, são processos humanizantes. E nós vamos, aos poucos, entendendo dentro de organizações, entendendo pessoas, trazendo principalmente essa conscientização para a liderança. Então, esse papel aí do líder, né, que pode também ser um agente, né, protetivo nesse risco psicossocial. Exatamente, Thaisa. Você sabe que você citou agora há pouco, que ainda tem muita dúvida, está causando muito medo, comoção, dúvidas nas empresas, o que é essa NR, como implantar, tanto que ela foi adiada. Então, tem 68% das empresas ainda dizem não entender algumas questões da NR e não entender o que fazer. Mas você sabe que as empresas sérias já fazem há muito tempo. Então, há muito tempo a gente vem lidando com até a expressão liderança humanizada. E que até é uma dicotomia, não é? Se somos seres humanos, por que eu tenho que dizer que a liderança é humanizada? Não é exercida por humanos? Sim, mas muitas vezes, por sermos humanos, esquecemos de algumas regras da boa convivência, que ali não é um funcionário, um empregado, é alguém que está, uma pessoa que está ali com suas necessidades, dificuldades, sentimentos, que tem limitações, que tem propósitos, que tem esperanças, é um ser humano. Então, a gente precisa trabalhar com líderes que sejam mais humanos. E isso já vem sendo feito há muito tempo. Há muito tempo a gente trabalha com o conceito de líder coach, que é aquele líder que ensina, que apoia, que dá espaço para o colaborador se manifestar, dizer o que sabe, o que não sabe. Há muito tempo, e isso já vem sendo feito há muito tempo. Há muito tempo a gente trabalha com o conceito de líder coach, que é aquele líder que ensina, que apoia, que dá espaço para o colaborador se manifestar, dizer o que sabe, o que não sabe. Há muito tempo... Assertivas, você está tendo retorno, ROI, né? Retorno sobre investimento? Ela disse, não sei. Então eu disse, a oportunidade que a nova NR1 te trará é exatamente mensurar a efetividade das suas ações. Porque pode ser que o seu ROI, seu retorno sobre o investimento, esteja muito baixo. Porque você investe milhões em programas e ações de saúde mental, mas você não sabe se está te dando retorno de fato na produtividade, no baixo turnover, no absenteísmo, no engajamento, né, na satisfação em geral. Então, veja, esta é uma grande oportunidade, Ana, das empresas que já fazem esse tipo de iniciativa, já são conscientes, né, já tem ali essa cultura prevencionista de medirem as suas ações. Por meio do questionário, por meio ali do resultado, do grau do risco, da severidade, da probabilidade do risco, com certeza essas empresas terão dimensões muito maiores, né, de forma, baseando as decisões de forma muito mais estratégica, nos dados, nos indicadores, nos impactos. E a gente vai para uma mesa de reunião, de CEO, com dados muito evidentes de que
aquelas ações ali funcionam muito bem, foram priorizadas para determinados segmentos, não, mas departamentos ali que estavam mais expostos aos riscos. Então, a gente consegue fazer essa análise muito mais estratégica. Eu falo sempre, Ana, que nós vamos precisar sair, muitas vezes, desse RH operacional para um RH mais estratégico, o SST operacional para um SST mais estratégico. A cultura de dados começa a nascer no Brasil também. Então, veja, são diversos fatores, é uma construção de conhecimento, de atuações diferentes. Por isso que eu digo, né, sempre, não somos concorrentes, né? Todo mundo que tem atuado com nova NR1, com essa nova atualização, nós precisamos ser colaborativos e não, a gente tem que se ver como concorrente, né? Então, é muito legal essa fala sua, trazer para nós também a noção de que as empresas já fazem, é que elas não têm noção. E se elas fazem, elas não medem a efetividade. Sempre foi um grande desafio medir efetividade de ações, de soft skills, de competências e habilidades humanas, de relacionamento, de comunicação. Mas, por exemplo, aqui na Univoz, todos os nossos treinamentos, a gente consegue mensurar antes e depois. Quais foram os impactos? Qual a percepção individual? Qual a percepção coletiva? Qual a percepção da área? Então, é possível medir. Não é, lógico, fácil, você precisa ter um questionário muito calibrado, perguntas efetivas, você precisa ter uma população bem orientada sobre para que serve aquele questionário, para que serve aquela ação, aquele treinamento, quais os benefícios. E aí fazer essas medições e incorporar esses dados, aí sim, a gestão dos riscos ocupacionais. É só agora as coisas conversarem. Então, a área de T&D da empresa, o desenvolvimento organizacional, ele precisa conversar com o SST, ele precisa conversar com a gestão dos riscos ocupacionais. Não dá, pode se fazer separado, mas vai precisar existir aí um elo que conecte exatamente os dados, né, os fatos, as ações, aos dados e aos resultados. Vai dar um trabalho, mas nada do que uma boa gestão, um bom aplicativo, pessoas que estejam habilitadas para lidar com esse assunto, que possam coordenar essa junção desses dados, né? E dados são maravilhosos, dados dão luz, foco para onde a gente às vezes não vê o problema, né? Ou não sabe nem como saná-los, né? E também todos esses dados e o mapeamento de risco vai também mostrar para as empresas quais são os riscos reais ou os imaginários, porque as empresas não são todas iguais. Os riscos psicossociais estão aí postos, mas existem empresas com uma tendência maior a um risco, não ao outro, né? Com certeza. Num primeiro momento, eu acredito muito nessa equipe multiprofissional, né? Eu digo, inclusive está dentro da metodologia que a gente utiliza, que é de COPSOC. Essa foi, eu acredito que seja, né, hoje o questionário, ao meu ver, estudando aí por mais de anos, esse tema, o questionário mais adaptável aos contextos laborais diferentes, né? E onde a gente pode pegar, às vezes, por setor, por área, por função, por atividade, né? A depender ali daquela realidade organizacional. E também a Mindscore, como CEO da Mindscore, né? Startup aí que gerencia o risco psicossocial de forma automatizada, né? Identifica o risco, né? Ele classifica o grau de severidade e probabilidade desse risco. Implementa o plano de ação, encomenda, na verdade, as ações, né, para que sejam implementados aí os planos de ação, para transportar para o PGR, quando as empresas que de fato forem obrigatórias, né, na entrega do PGR. Então, considerando aqui as empresas com alto risco dos demais riscos, na verdade, com alto risco, né, dos demais fatores de riscos, que são os químicos, físicos, biológicos, de acidente ergonômicos. Então, algumas empresas têm que apresentar obrigatoriamente o PGR. Por outro lado, nós temos aí as MEs e EPPs, né, microempresas e empresas de pequeno porte, que estão dispensadas da entrega do PGR, mas elas são obrigadas a entregar a AEP,
que é a análise ergonômica preliminar dos riscos psicossociais. Então, veja, PGR é Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Medina fez algumas perguntas aqui, depois a gente pode responder, tá, Medina? Eu vou só prosseguir aqui, mas a gente vai respondendo depois vocês. Mas muito legal. O PGR, ele é um documento obrigatório, né? Então, para aquelas empresas que devem aí subir para o E-Social, os demais riscos, né, que tem ali de alguma forma riscos médios a graves. Agora, as MEs e EPPs, elas são obrigadas a partir de maio de 2026 a entregar a AEP, tá bom? A depender do risco caracterizado na AEP, elas devem fazer a AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Então, veja que essas informações são importantes, eu trago aqui com base também no guia do Ministério do Trabalho, né? Eu sou uma grande crítica, já falando aqui, né? Mas enfim, é o que temos, então a gente vai precisar observar para a fiscalização, mas eu não entendo que o risco psicossocial seja considerado como risco ergonômico, tá? Então eu trago alguns fundamentos científicos, inclusive a literatura científica internacional não entende assim, a começar pelos conceitos diferentes, né? O risco, a NR17 traz os aspectos psicofisiológicos, por outro lado, os aspectos psicossociais, eles têm uma abordagem muito mais coletiva, e os psicofisiológicos muito mais ali, de uma abordagem muito mais individualista, e, é claro, é o psique com a fisiologia, né? Então, o social, ele abrange o ambiente social do trabalho, né? Então, veja que a gente vai precisar observar esses documentos também, junto aí às obrigações da NR1, tá? Feito isso, Ana, eu acho que a gente já pode pensar no plano de ação que eu falei aqui, da identificação do risco, da classificação dos riscos, e o plano de ação. Esse plano de ação, ele vai entrar ali, geralmente, a partir do resultado dos questionários, dos instrumentos aplicados. A depender ali do grau do risco, nós precisamos priorizar algumas ações. E é onde vai entrar esses multiprofissionais, com certeza habilitados para lidar com o processo de gerenciamento de riscos. Então, que eles sejam aí capacitados e preparados para tal. E nós contamos muito com a comunicação interna e principalmente esse diálogo ali dentro desses departamentos importantes. Você falou muito bem do RH, do time de SST, do compliance, do jurídico, da liderança. Né? Então, nós precisamos falar que a liderança precisa estar consciente, né? Falamos um pouco, mas agora também no plano de ação. A depender do risco e a comunicação tão importante, aí, principalmente para a gente começar a dar os primeiros passos para a implementação da nova NR1. Fala um pouquinho para a gente como que nós poderíamos abordar. Tem uma questão, Thaís, eu acho que assim, muitas vezes a gente tem ações muito mais reativas do que proativas, né? Então, por exemplo, quando você põe um compliance observando como as pessoas estão reagindo dentro das empresas, ela é proativa, não é? Significa o quê? Vamos fazer a prevenção, a promoção, aí na minha área da comunicação, não é? Então, a prevenção de relacionamentos conflituosos, prevenção de um assédio moral, até um dado interessante, de 2023 a 2024, nós tivemos um aumento de ações de assédio moral, foram 456 mil novas ações, foi um aumento de mais de 20% do número de judicialização de problemas de comunicação, né? De conflitos, de coisas que não foram ditas ou foram ditas de uma forma errada. Então, eu acho que você tem a ação reativa, né? Que é depois que você tem um problema, você vai implantar um programa de liderança humanizada, de comunicação não violenta, de segurança psicológica, ou uma ação proativa, que vamos fazer antes. Então, para mim, a ANR vem estimular para que as pessoas façam antes. E o fazer antes tem dois eixos de comunicação, a comunicação interna e a comunicação humana.
Eu divido assim para... É uma linguagem até que a empresa entende muito bem. Então, comunicação interna é como todos dessa empresa, então, vão entender o que é ANR, o que é um fator de risco psicossocial, qual o impacto disso aqui dentro, quais são os prós disso, qual é a visão que a empresa tem, não só de seguir a lei, mas de fazer bem feito para dar resultado. Esse é um parênteses que eu faço do meu medo quando vem uma ANR, porque às vezes só faz o mínimo para atender a ANR. E eu falo isso com prática, porque eu fui uma das redatoras da ANR do anexo 2, portaria 9 da ANR 17 de ergonomia, lá muitos 20 anos atrás, quando eu trabalhava muito com teleserviços, e eu fiz parte de 2 comissões para elaborar a ANR 17 de ergonomia no teleserviços, tanto da parte do Sereste, dos profissionais envolvidos em querer uma qualidade de vida boa para os operadores de teleserviço, como também junto aos empresários pela Associação Brasileira de Teleserviços. Foi muito bacana essa minha experiência, uma hora a gente conta sobre isso. E aí muito se fazia, e quando vem a ANR, começaram a perguntar qual é o mínimo então que eu preciso fazer. Então a empresa com a ANR1, um alerta, assim, se eu puder fazer uma recomendação, não se pegue no mínimo, porque quanto mais você fizer, mais retorno você vai ter em saúde mental, felicidade do seu trabalhador, produtividade, resultado virão por consequência. Então, a primeira coisa, voltando nas minhas 2 comunicações, é a comunicação interna. Como eu vou comunicar muito bem comunicado para cada um dos atores dentro dessa empresa, o que é a ANR, o que vai ser preciso ser feito, quais os benefícios, para que ninguém tenha medo de responder um mapeamento, um inventário, um questionário, para que a Rádio Peão não acabe minando ações tão positivas e tão humanas, para que líderes também não fiquem agora com medo, nossa, tudo que eu disser vai parar lá como fator de risco, o que vai acontecer comigo? Então, essa é a primeira comunicação, desde a primeira ação, já dizer, estamos nos preparando para a ANR, de que forma vamos nos preparar, quais as ações que vamos passar. E outra é a comunicação humana mesmo, é zelar para que, quando a gente fala assédio moral, a gente pensa logo do líder para o colaborador, mas não, né? Você, como advogada, deve ter visto muitas ações de colegas, de pares, né? Então, como que essas relações humanas podem ser fortalecidas? E aí, a comunicação humana está totalmente ligada com a cultura organizacional. Então, um conceito que eu trabalho muito forte é cultura de comunicação. Então, eu tenho uma cultura organizacional que vai ser disseminada pelas pessoas, e essa cultura organizacional preza pelo quê? Que forma de comunicação nós queremos aqui nessa organização? É uma comunicação aberta? É uma comunicação velada? Eu posso falar tudo? Ela é hierarquizada? Ela é democrática? Ela é burocrática? E isso vai determinar muito da saúde mental dentro das organizações. Então, quando a gente fala de comunicação, é essa interna do marketing da NR1, não é? Endomarketing, mas também dessa humana atrelada a essa cultura organizacional. Porque se a cultura organizacional é preocupada com tudo isso, a NR vai ser fluida, vai dar trabalho. Eu não minimizo o trabalho que as empresas vão ter, Thaisa, mas vai funcionar organicamente, porque ali já está posto o tipo de relacionamento que eu quero. Se a gente pega os riscos psicossociais, de todos os riscos, pelo menos 6 deles estão relacionados a como as pessoas se comunicam e se relacionam. Se as regras estão claras, se a pessoa tem autonomia ou não tem autonomia, como lidamos com os conflitos interpessoais, como lidamos com a comunicação eficaz ou não eficaz, as cobranças, se são excessivas ou não são excessivas. Isso está vinculado aos estilos de liderança
a cultura de comunicação e a cultura organizacional. Isso. Então, são coisas que as empresas fazem e agora precisam fazer mais seriamente. E aquelas que não fazem, aí vai ser bom correr. Eu falo muito assim, não vai pela, né, já é um ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. É pena, é pena isso, porque às vezes aquela que faz, e eu sou muito feliz porque eu lido com empresas, é interessante isso, né? Eu trabalho com essas dores. Eu trabalho implantando programas de comunicação humana dentro das organizações. Eu atendo em mentoria CEOs, executivos, muitas vezes só para aprimorar, algumas vezes para lapidar, porque às vezes vem para mim um atendimento do assediador, não é? O compliance, chegou lá no compliance, o compliance falou, olha, vamos fazer um trabalho de mentoria de comunicação, porque se você não melhorar, já chegou aqui a queixa. Então, a pena que eu fico é dessas empresas, muitas delas que fazem muito bem feito e estão aflitas aí em como colocar tudo isso em ordem, né? Como documentar, como medir, mas já fazem bem. Eu lido com muitas dessas empresas que fazem muito bem feito. Né? Isso. O importante, eu acredito, que é sistematizar, né? Bom, assim, acho que a sua fala foi muito propícia no sentido de trazer a comunicação, né, e o assédio aí como uma das maiores causas, né, mais complexas causas, principalmente judicializadas. E eu trago um número para você, 2020, 2020, 2019 a 2020. Eu fiz um estudo, né, do doutorado, ele foi com base no judiciário. E, pasmem, 68% dos casos que eu trouxe na minha pesquisa eram decorrentes de assédio. Assédio, mas assédio amplo, eu englobei conflitos interpessoais, violência psicológica, violência moral e também sexual. E violência física também. Então, veja, eu acredito que chega a quase 80% todos os tipos de violência. E o assédio foi ali na casa dos 60%. Então, veja que... e eu trago algo na prática que você me lembrou também. Como advogada, eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de audiências, né? Então, assim, eu muitas vezes estava na Justiça do Trabalho com o preposto, que é o representante da empresa. Então, não foi uma, duas, foram inúmeras vezes que eu ouvi na mesa do juiz o seguinte: a outra parte bem em frente a mim, certo? O advogado e a outra parte que era o trabalhador. Ele disse, doutora, eu tô aqui porque mudou o gerente, o meu chefe, eu não gosto dele, mas senão não estaria aqui. Mas ele pediu outras coisas que não tem nada a ver com o gerente, muitas vezes. Mas o caso, eu posso te dizer, 80% das reclamações trabalhistas, ou seja, elas são ajuizadas em decorrência de problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Então, sem dúvida, a gente fica 20% de fato de problemas trabalhistas, né? De direitos trabalhistas, jornada de trabalho, pagamento indevido, dados, né? Então, é muito, sim, para mim sempre foi muito evidente isso. E de fato, quando a minha pergunta de pesquisa ela veio à tona, foi dentro do mundo corporativo, e foi isso. Será que de fato as pessoas estão adoecendo em decorrência do trabalho? Será que ele é de fato o ambiente desencadeador para o adoecimento mental, né? Então, eu levantei essa hipótese lá em 2019. Então, depois eu confirmei algumas questões, porque na prática eu trago isso, esse feeling. Doutor, eu estou aqui em virtude do fulano, eu estou aqui em virtude do cicrano, eu estou aqui porque, enfim, me distratou um dia fulano ou uma pessoa ali, né? E eu me senti muito chateada, por isso estou aqui. Olha, foram diversas vezes, Ana. Então, é interessante, porque, na essência, nós estamos falando de gestão de comunicação, tá? Eu dei aquela entrevista para a Cissa e eu cheguei a essa conclusão respondendo as perguntas dela. E, de fato, a gente não consegue sair dessa gestão de comunicação. Nós estamos falando de pessoas, de riscos invisíveis, de riscos complexos, de difícil diagnóstico. Então, fatores sociais, é claro, a gente não vai mudar de um dia para o outro, as empresas estão inseguras, né? E, de fato, existe uma metodologia a ser aplicada. Então, eu falo muito de metodologia, por quê?
porque a lei, a lacuna que ela deixou, né, a nova norma deixou, a gente vai precisar falar de metodologia, de passo a passo, para trazer um pouco mais de segurança para as empresas, né? Então, aquelas que estão aí, né, às vezes com medo, enfim, né? Você falou, às vezes já fazem, mas querem implementar. Eu acho que nada mais correto, né, de procurar uma assessoria preparada, uma assessoria pronta para atender, né? Que não seja, às vezes, na implementação, mas seja no plano de ação para auxiliá-los. É importante a gente falar que esse profissional, ele não foi direcionado ali na nova R1, mas ele foi, principalmente, ela trouxe a questão da habilitação e capacitação desse profissional. Então, nós precisamos aí, de alguma forma, também auxiliar, né, nessa jornada aí tão desafiadora que deveria já estar iniciando, mas acredito que maio vai ser aí um corre-corre só, né? A gente espera que não seja, mas temos que pensar, né, que de fato muitas empresas vão deixar para a última hora. Né? E eu queria, assim, te fazer algumas, eu acho que é uma das últimas perguntas, né, sobre a CNV. Eu já tenho curso de CNV, né, não aplico na prática, mas eu sou apaixonada pela comunicação não violenta, escutativa, como forma da gente humanizar as relações de trabalho, porque se o trabalhador tem voz, se ele tem acesso, discuta e fala, esse processo passa a ser mitigado, né? Esse processo de adoecimento, nós não adoecemos do dia para a noite, então esse processo de somatização de sintomas, ele com certeza é humanizado quando a gente expressa por meio da fala. E ainda que seja uma escuta indireta, o questionário, né? Eu digo muito assim, às vezes a gente não consegue, o líder não conhece 200, sei lá, 300 pessoas, né, subordinadas a ele, mas essa é uma oportunidade também dele conhecer a sua equipe, não é mesmo? E a comunicação violenta contribui nesse processo de humanização das relações de trabalho. Fala um pouquinho da... Eu concordo totalmente, Thaisa. Existem várias tecnologias humanas para nós melhorarmos a forma como nos comunicamos, né? Os levantamentos mostram que mais de 80% dos conflitos dentro das organizações são problemas de comunicação. Você trouxe vários. E são problemas de ordem, muitas vezes, subjetivas e interpretativas. Eu falo de um jeito, você recebe do outro. Eu tenho uma interpretação, eu tenho um julgamento, eu tenho uma percepção sua, você tem outra, eu tenho uma percepção do problema, você tem outra. Então, a maioria das vezes, as pessoas não conversam de fato sobre o que importa. Conversam sobre fatos, dados, números, mas o que eu preciso para executar bem o meu trabalho, o que você, líder, precisa para que eu faça uma boa entrega, como nós nos sentimos quando isso acontece ou não acontece, não vem para a mesa, não vem para a conversa nas organizações. E a gente acaba tendo conversas muito de fatos dados. Então, vai se perdendo a ordem do humano. A comunicação não violenta é uma das abordagens que vem justamente para nos estimularmos a sermos mais humanos, termos uma linguagem colaborativa, de conexão. Não é a única abordagem, existem outras. A segurança psicológica é outra muito, que ajuda muito, e as duas conversam. Mas se as pessoas dentro das organizações pudessem começar por alguma coisa, começar pela comunicação não violenta ajuda muito. Porque primeiro vai falar de si. Porque a gente tende a conversar com o outro falando muito dessa palavra para fora e esperando que o outro faça exatamente aquilo que eu disse. E esquece de olhar para você mesmo, não é? Como você está? Como estão seus sentimentos, suas emoções nesse momento? Como você se sente diante desse momento? Como esses sentimentos e emoções vão impactar na forma como você fala? E aí, como isso vai impactar naquele que escuta? A gente esquece de escutar o outro. Então, escutar a si mesmo primeiro. Depois, escutar o outro. Eu fui fazer um mapeamento numa empresa e conversando com um colaborador, ele me disse, eu estou com um problema pessoal que eu não consigo chegar aqui no horário. Mas eu não quero que mudem. Eu só quero que me entendam por que de vez em quando eu atraso. Não precisa mudar nada, meu horário nem nada, mas alguém entendeu qual é o meu problema? O que ele queria me dizer?
Eu estou com medo de que as pessoas pensem que eu sou desengajado, que eu sou desmotivado. Não, eu só estou com um problema. Alguém me escutou? Não escutou. Então, a comunicação não violenta vem para isso, para que a gente tenha conversas de verdade, conversas sobre pessoas, sobre o que as pessoas estão vivendo. O líder sabe exatamente o problema que aquele colaborador tem ao levar 2 horas para chegar no trabalho, e por isso que ele, quando chega, vai direto para o café, comer um pãozinho, porque o seu café da manhã nem foi tomado, não deu nem tempo acordando às 4 da manhã. Ao invés de já ir para um julgamento, nossa, ele mal chega, já vai para a área do coffee, ele quer mesmo é bater papo, não é? Isso é fato real, são exemplos que eu dou de coisas que eu ouvi. Então, que as pessoas julguem menos e parem mais para entender o outro. Se eu parar, eu vou mudar uma regra aqui, um processo? Pode ser que não, pode ser que eu não consiga. Mas o outro vai perceber que eu procurei entender o problema. Talvez eu consiga adaptar, talvez eu só tenha que oferecer uma escuta, talvez eu não consiga fazer nada e aí vamos fazer escolhas, né, de ficarmos ou não nesse relacionamento de trabalho. Mas precisa conversar sobre isso. Porque quando a gente não conversa, os problemas aumentam, os medos aumentam. E o silêncio dentro das empresas custa muito caro. Um levantamento nos Estados Unidos diz que uma conversa difícil, não conversada, ela pode dar o prejuízo de $50 mil por conversa difícil não levada à frente, se a gente não tenta resolver. A CNV não é para deixar de ter conflito, mas é para poder ter repertório para conversar sobre eles. E isso ajuda muito na saúde mental. Porque quando eu consigo dizer o que eu penso e eu percebo que eu sou escutada, que eu sou ouvida, isso já dá um alívio, um conforto, não é? Eu já sei que eu existo nessa organização, que eu me importo. Né, Ana? O pertencimento é muito forte aí, né? E muitas vezes pertencidos num ambiente social de trabalho. Pertencimento é uma das necessidades do nosso cérebro social. Eu preciso perceber que eu faço parte de um grupo. Como é que eu sei que eu faço parte desse grupo? Porque alguém se importou comigo, me escutou, parou para me olhar, para me ver. Agora, se eu chego, vou lá, faço a minha tarefa, saio. Você sabe que uma das empresas que nós fizemos um projeto de saúde, de comunicação não violenta, ela culminou com a reclamação de que as pessoas entravam no trabalho e não falavam nem bom dia umas para as outras, começando pelos seus líderes, que disseminaram a cultura de comunicação dessa organização. Eu não preciso nem falar bom dia para as pessoas. Então, quer dizer, eu não fui nem vista a ponto de alguém me desejar um bom dia. E a queixa era, se no elevador do meu prédio as pessoas entram e falam bom dia, por que nessa empresa que eu convivo, que eu conheço o filho de um, o problema do outro, nem um bom dia me dão? Então, às vezes, os problemas de comunicação são complexos, mas eles começaram por ações muito simples. Do não falar, não dizer, não ouvir, ou falar de uma forma que não soou, que não foi interpretada. Ou que a tua intenção também não era das melhores do ponto de vista de ajudar o relacionamento. Então, a CNV é fantástica nessa abordagem do cuidado de gente, né? Cuidar de gente. Cultura do cuidado, né? Uma cultura do cuidado, exatamente. Eu acredito muito nessa cultura, e você falou de, né, assim, de pertencimento. Não tem, eu acredito, que frustração maior que de você se sentir invisível. A invisibilidade no meio, né, no ambiente de trabalho. E quando a gente não tem acesso de escuta e fala, que é o óbvio, e às vezes a gente tem que falar do óbvio, né? O ser humano, ele fala que a gente não pode dissociar o ser humano de algumas características, dentre elas relacional. O ser humano é um ser relacional, é um ser sociável e é um ser humano. Então, nós não fomos criados para ser máquinas, objetos, enfim, números e dados tão somente, né? Nós precisamos fazer parte dessa integralidade, né? Corpo e espírito,
E, de fato, não existe mais essa questão, né? Deixo os meus problemas lá fora e agora eu sou a profissional. Deixo a minha família lá na minha casa, e agora eu sou, né? E ontem eu disse um dado, inclusive numa live de uma grande amiga minha querida, das grosserias nos Estados Unidos. Você trouxe um número. Em Harvard, eles fizeram um estudo que as grosserias, né? Ou seja, tratos desrespeitosos, condutas, enfim, que geram uma falta de respeito, uma falta de educação, né? Grosserias eu entendo como esse tipo de prática. Geraram 1,5 bilhão de dólares também em prejuízos de turnover. Então aí também só em saúde mental, as pessoas não toleram. Essa é a real, né? Nós precisamos lidar com essa nova geração. Eu posso dizer, Ana, que eu já engoli muitas grosserias no meu mensagem, todo mundo. Mas hoje, essa nova geração, as pessoas são muito mais conscientes. Não dá para você tolerar. É o mínimo do mínimo, né? O respeito e a educação entram em qualquer lugar. Esse é um ensino que meu pai me deu. Às vezes vem de berço, vem de desestrutura familiar, uma desestrutura, muitas vezes emocional também, as marcas que a gente carrega, a história. Então, veja, o ser humano é complexo. Por isso que são fatores de riscos muito invisíveis mesmo. E se esse líder ali não estiver preparado, né, muitas vezes com abordagens como a CNV, como abordagens de desenvolvimento humano, porque acredito hoje que gestão de pessoas é muito mais desenvolvimento de pessoas do que propriamente gerir, né? Gerir ali pessoas, equipes. Nós vamos precisar de um líder muito mais, como é que eu digo, preparado para desenvolver e formar o outro, né? Falei num podcast, inclusive, há muito tempo atrás. Eu acho que aí você tocou num ponto importante. O líder não executa essas questões que estamos falando, muitas vezes, e eu acredito na bondade humana, não é pela maldade, porque quer ser um líder desse jeito. Tudo bem que existem estilos de liderança que vão impactar no maior ou menor conexão, relacionamento, mas muitas vezes, Thaís, eles não estão preparados para isso. Quando você fala, se abre para escutar o colaborador, eu escuto muito, mas caso venha um assunto que eu não sei lidar, eu não sei o que falar. Se ele trouxer um problema da vida dele, eu não sei o que fazer. Ele não foi preparado assim, para lidar. Não foi preparado. Foi preparado, a maioria das vezes é um excelente técnico, né? Que por ser um excelente técnico, para ascender na carreira, que é importante que a gente tenha plano de ascensão na carreira dentro da empresa, busca de talentos internos, mas não foi preparado para ser líder. Então a gente perde um excelente técnico e ganha um mau líder, não por uma inabilidade dele, pessoa, mas porque não teve preparo para isso. Para ser líder, a gente não nasce líder, é um aprendizado. E é um aprendizado de gestão estratégica, de visão de negócio e de visão de pessoas, de gestão de pessoas, saber se relacionar com gente. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de segurança psicológica, um dos pontos é a reação ao erro, para que a pessoa se sinta tranquila de dizer, gente, eu errei. O líder fala, mas como eu vou fazer isso na empresa? Não pode errar. Um erro traz prejuízo. Então, existem falta de experiência, mas falta também de formação. Um dos pontos importantes é formação de sucessores, formação de líderes, antes mesmo que ele passe a sentar naquela cadeira de liderança, para que quando ele vá ocupar aquele cargo, ele tenha minimamente alguns conhecimentos de autoconhecimento. Quem é ele? Quais são os gatilhos? Quais são os seus estilos? Como é seu estilo de comunicação preferencial? O que vai tocar o outro, o que não vai tocar o outro? Né? O que é liderar gente, o que é fazer gestão de pessoas. Então, é necessário que se prepare, não oferecer uma oportunidade para uma pessoa que ainda não está preparada, não porque ela não quer, simplesmente porque nunca ocupou aquela cadeira.
né? E aí você vê a pessoa animada, nossa, olha, chega em casa, agora eu vou ser líder, eu consegui subir, vou ganhar melhor, vou ter um cargo de destaque, agora eu vou mandar nos outros. Eu já escutei isso, eles estavam tão felizes que agora ia mandar nos outros. Deu 3 meses, eu queria sumir dali, porque eu vi que eu tenho responsabilidades e necessidades de ser diferente. Eu não sei ser diferente. Eu preciso de capacidades e habilidades, né? As soft skills a gente pode considerar aqui. E estar preparado de fato, porque o ser humano é um super desafio. Então, de fato, assim, mas você trouxe um ponto. Eu acredito que eu vejo pelo menos uma busca desses livros por aprofundamento, por desenvolvimento de fato das capacidades, das habilidades necessárias, socioemocionais, muitas vezes necessárias, para lidar primeiro com a sua história, com seus traumas, as suas feridas, o autoconhecimento de forma muito importante, acessar, às vezes, ali o nosso subconsciente, aquilo que de fato, né, traz ali uma repetição, um padrão de comportamento que é desfavorável, né? Então, veja, mas é aquilo, eu gosto muito dessa virtude da humildade, Ana. A humildade, para mim, é uma das grandes virtudes, se não for a máxima. Porque só humilde consegue progredir. Se a gente disser, né, eu sou assim, né, eu não preciso, ou sou autossuficiente, de fato não vai sair do lugar, né, e dificilmente desenvolve, progride as pessoas que pensam assim. Então, quando a gente é humilde e vê, eu preciso melhorar, eu preciso ser diferente, eu preciso buscar conhecimento, desenvolvimento, eu acho que facilita, né, para ambos. Então, a gente está muito também no lifelong learning, que eu acredito. Exatamente. Daquilo que de fato a gente consegue trazer para a prática, né? Nutrir principalmente a nossa educação, né? De forma assim, é claro, buscar referências e fontes seguras, porque tem de tudo hoje em dia, então a gente precisa muito ter essa responsabilidade. E eu falo da corresponsabilidade, né? Eu falo da responsabilidade, inclusive, também do trabalhador. Então, já puxando para essas implementações que a gente vai precisar, ações na implementação, ou até mesmo antes da implementação, e os canais de comunicação já entram aqui, né, na nossa enfim, essa fala sua, porque vai ser necessário, sim, a gente quer comunicar ao trabalhador, comunicar ao líder, como a equipe multiprofissional, que eu acredito que estará aí de alguma forma conectada, dialogando entre si, até para antes de identificar o risco, essa equipe poder estar preparada. Então, os canais de comunicação são importantes. Então, se você puder trazer para nós alguns exemplos assim que são de fato efetivos, antes até mesmo de um programa ou de implementar ali na prática a nova NR1, mas também, né, pensar em políticas e programas de saúde mental dentro das organizações. Eu queria até voltar numa fala antes sua, que me reportou a uma anterior que você também havia feito, né? Quando você diz, o líder precisa estar em lifelong learning, e eu acho que isso é essencial para ele mostrar que a equipe também precisa estar em lifelong learning, para inovar, para criar, para mostrar que se eu errei, eu estou no processo de aprendizado, vamos falar do erro para não errar mais. E isso se conecta muito com comunicação. Você falou das questões de comunicação entre das gerações, né? São novas gerações que toleram, tem outros comportamentos que nós, né, o engolir sapo, no passado tínhamos e agora não tem mais. E sem colocar ordem de valor, ou de certo ou de errado, sim, a comunicação, as gerações mudam e a comunicação muda também. Então, estar em modo aprendizado é também observar como eu me comunico com os meus vários times, as várias pessoas de várias faixas etárias, de toda a diversidade, de todas as diferenças geracionais e customizar minha comunicação para elas. Então, é necessário, sim, mudar, estar nesse lifelong learning para adaptar minha comunicação. E ligando o que você me perguntou agora, essa é uma coisa importante. Não importa qual o canal, essa linguagem está chegando.
né? Se você pega uma fábrica e vai comunicar NR, talvez até alguns entendam muito bem, porque a fábrica é toda regulada, qualidade, processos, redução de acidentes de trabalho, mas que linguagem é essa que eu vou falar com o operador da máquina, com o seu supervisor, seu líder, seu diretor ou mercado? Então, além dos vários canais, usar teasers, usar pílulas, um evento, uma reunião, também lembrar que em cada um desses momentos a linguagem é diferente, precisa ser customizada para o veículo e para quem vai ali receber, né? A gente fez consultoria numa empresa falando sobre cultura de comunicação e eles falaram, nossa, o nosso vídeo, a gente faz vídeos de orientações e não está chegando lá no final da linha, né? Quando eu fui ver, eram vídeos dos diretores falando de estratégia, de planejamento. Não, simplifica. Fala do dia a dia, do operacional, coloca as pessoas para falarem também. E aí é mais uma orientação. Se saúde mental tem a ver com comunicação, forma como as pessoas se relacionam, comunicação não é só falar, é ouvir. Então, essa comunicação inicial propicia que as pessoas também perguntem, que as pessoas falem, façam oficinas, palestras mais interativas. Não coloca uma pessoa, eu acompanhei no início do ano passado, fui até a empresa acompanhar como estavam os processos de comunicação. Aí tinha uma reunião de kick-off que acontecia, e aí vinha um, falava, o outro falava, o outro, e aí meia hora se passou, cada um veio, apresentou seu PowerPoint, deu o seu recado. O que ficou para aquela audiência, para aquela plateia? Não teve diálogo. Não teve troca. Então, você fala achando que o outro vai entender, mas entre o que eu falo e o que você entende do que eu falo, pode ter um abismo. Então, estabeleçam comunicações simples, curtas e momentos de escuta, para que as pessoas perguntem, o que é isso? O que é saúde mental? Eu vou ter então terapia individual, que já me perguntaram isso. Então eu vou ter terapia? Então eu estou passando por um problema de depressão por conta de um luto. Isso vai ser tratado aqui por causa da CNR? As pessoas têm muitas dúvidas. E se a gente só for informativo e não comunicativo, informar é dizer, é falar, comunicar é trocar. É união com o outro. Com o outro, exatamente. Tornar comum para alguém. E como é que eu vou saber se ficou alguma coisa e o que ficou? Se é tudo muito a palestrinha, não, tem que ter troca, dinâmica, exercícios. Então, além do trivial, né, de um teaser, massificar a comunicação, escutar. Como cada uma dessas coisas está chegando em cada um dos níveis, em cada um dos times. E não achar que um diretor está entendendo tudo. Porque cada um é de uma área e isso pode ser muito complexo para eles também. Não, eu acredito assim, que eles têm muitas outras, enfim, questões para resolver, né, Ana? Então, com certeza, eles vão ter também esse lugar de insegurança, de medo, daquilo que é novo. O cérebro, ele foi mesmo muito bem blindado contra essas, né, mudanças, muitas vezes, que vão gerar aí transtornos, mal-estar. Aquilo, eu falo que são mudanças necessárias neste momento e que eu não falo, né, um prazo aí muito pequeno, mas médio, longo prazo, nós vamos colher os frutos, né? Eu espero, porque nós teremos aí muitos benefícios, muitos pontos favoráveis, e olhar para trás e dizer, conseguimos, né? Foi desafiador, mas nós, enfim, fomos à frente, não desistimos. É claro, para a sustentabilidade social e humana, principalmente
da sociedade, das organizações, nós vamos ter que olhar para esse humano complexo, difícil, desafiador de lidar. Quem falou que é fácil, né, Ana? Não vamos romantizar aqui, mas existem caminhos, existem formas. A ciência aplicada está aqui para ajudar, né? Está aqui no Brasil agora. Então, temos poucas referências nesse ramo, né? Eu tenho o Sérgio De Luca no meu board, na Score, exatamente para me ajudar nisso. Ele é médico do trabalho, ele é referência no Brasil. Ele fez tradução transcultural de diversos diagnósticos de psicossociais. Então, a gente conta com equipes multidisciplinares muito boas. Então, a importância de você, de fato, buscar referências e fontes muito seguras é importante também, né? Que deixemos claro tanto na implementação quanto no plano de ação. E a comunicação, com certeza, aí vai contribuir, essa comunicação assertiva, qualitativa, ela vai contribuir muito, sempre iniciando ali, né? Até antes da implementação, quanto no plano de ação. Sim. Então, veja, a gente consegue, com certeza, num coletivo consciente, fazer aí essas mudanças, essa transformação tão necessária. E eu, assim, é muito gostoso falar com você, assim, eu fico muito feliz de ver profissionais como você, atuando aí na frente também de segurança psicológica, principalmente, né? A gente vê que você faz um movimento muito interessante também. São temas difíceis, mas que a gente precisa trazer nas pautas aí, reuniões, pautas com as lideranças, e aos poucos nós vamos construindo aí, com certeza, essa cultura mais humanizada, mais prevencionista, né, e promocional também, de educação, que eu acredito muito que a educação é a única forma da gente transformar as pessoas e o meio, né? Com certeza, cuidar de gente, porque é com gente que nós convivemos dentro das organizações e passamos tanto tempo dentro da empresa. A gente tem os autores, tem o Dejur, que falam, não é, que o trabalho enlouquece, mas também apoia o desenvolvimento psicossocial, da personalidade. Então, que a gente tire sempre o melhor do trabalho, mas para isso precisa cuidar deste ambiente onde nós estamos, não é? Cuidar de nós, de cada um, cuidar de cada líder, cuidar dessa cultura, cuidar de cada colaborador. A comunicação, ela às vezes é vista só como uma oratória, não é? Falar, impostar a voz, ser um bom orador, mas a comunicação vai muito além disso, não é? Vai muito além disso. Ela é troca, ela é conexão, ela é aproximação, ela é cuidado, contato, e a comunicação ela tem o poder de cuidar, de sarar, de zelar, de desenvolver, de ensinar, mas ela também tem o poder de ferir, né? Então, que a gente seja mais responsável com cada palavra que eu vou emitir, cada pensamento que eu tenho que pode contaminar aquela palavra, aquela atitude, aquele gesto, aquele tom de voz, trazer mais essa responsabilidade pelas palavras que eu falo e a forma como eu digo. Né? Porque isso faz bem para o outro, mas faz bem para a gente também. Porque quantos de nós já, depois de uma boa noite de sono, nos arrependemos daquilo que nós dissemos, né? Ou analisamos, puxa, não era bem assim que eu queria dizer, não era esse efeito que eu queria que desse, né? E eu acho que quando a gente cuida da comunicação dentro das organizações, a gente está cuidando de gente e ajudando a disseminar comunicação para fora também, não é? Porque a gente não se comunica só no trabalho. Também comunicamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente quer bem. Então, quem sabe isso transborde para fora também, não é, Thaís? Muito bom. Nós temos esse papel, né? Aí, vamos em frente. Super desafiador, mas muito necessário, né? Então, coragem, ânimo, né? Vocês que estão aí. Nós fazemos tudo num coletivo. Não adianta, não fazemos nada a sós, né? Então, nós precisamos de pessoas que constituem a sociedade, as empresas, né? No final é sobre pessoas. E é muito legal, né, Ana, para finalizar aqui, você falou de Dejur,
o DEJUR é o meu grande referencial teórico, metodológico, interventivo. Eu digo que a clínica do trabalho, né, que é a proposta dele, como intervenção dentro das organizações, porque estuda psicopatologia organizacional há muitos anos, então ele como um psiquiatra francês e também pesquisador da área, ele traz a clínica do trabalho como intervenção. Então, na última aula que eu tive com o professor Malvese, né, da psicologia organizacional do trabalho na USP, eu disse assim, professor, eu me sinto aqui um pouco estranho do ninho, porque eu sou do direito e aqui muitos são da saúde mental, né, dos psicólogos, mas eu posso, né, de alguma forma aqui tirar o meu último insight, né, e eu já tinha ficado quietinha todas as disciplinas, todas as aulas dele, durante a disciplina, eu falei, ou se humanizam as relações de trabalho, ou dificilmente as organizações serão sustentáveis. E eu acredito na clínica do trabalho como forma de mudança e processo humanizante para que a gente atinja esse fim. Aí eu falo, olha, concordo com você, DEJUR, mas você vai precisar ter muita coragem, tá? Né? Então, nós estamos falando de cultura, e cultura não se muda da noite para o dia, mas se constrói. Né? Então, a gente precisa dessa desconstrução, no primeiro momento, para depois a gente começar a dar os primeiros passos. Então, eu quero contar com você nessa jornada aí, e agradecer demais, Ana, por tudo aí, tá? Por aceitar o convite. Estou muito feliz mesmo, tá? Eu acredito que a gente tem aí grandes ações em conjunto. Muito. Quero contar com você também, tá bom? Conte mesmo, Thaís. Eu agradeço muito esse convite para a gente ter essa conversa gostosa. Conte comigo e que a gente consiga ajudar as pessoas, né, a serem mais humanos e, com isso, terem mais felicidade. É assim que a gente vai crescer, né? Olha, a Edna ainda trouxe aqui que hoje é dia do combate ao trabalho escravo. Que bacana, Edna. Porque é isso, ainda temos trabalho escravo. Mas que bom que estamos falando de desenvolvimento de gente, desenvolvimento humano, para termos felicidade e realização no trabalho, né? Foi um dia marcante para falarmos, Thaisa. Conta muito comigo, agradeço muito essa oportunidade e espero que os internautas aqui, quem nos acompanhou, tenha aproveitado bastante. E mandem as perguntas lá para a Thaisa, para mim, no privado. A gente vai adorar ajudar todos aí nessa empreitada. Com certeza, Ana. Muito obrigada, minha querida. Uma noite abençoada para você. E a gente se fala. Um beijo. Outro. Muito obrigada a todos aí que compareceram. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.